Então, aqui, como eu estava falando, o dia de hoje a gente precisa estar um pouquinho mais, ter uma visão um pouquinho mais ampla, porque a gente teve uma volatilidade muito grande essa semana, nos últimos dias, né? Então, olha só, quando a gente pega essa última movimentação de alta que iniciou aqui e veio até aqui, né, a gente tem um movimento claro de tendência, não é isso? Dentro de uma visão, tá? Num gráfico pequeno, tá bom, gente? Não estou falando que isso aqui é tendência, não. Estou falando dentro de um gráfico pequeno, a gente tem uma movimentação de força ascendente, tá? E isso a gente pode entender lá no gráfico pequeno como uma movimentação de tendência, tá bom? E aí, quando a gente traça o Fibonacci, com a mínima aqui e a máxima aqui, a gente chega no 50%, no 121.500 mais ou menos, tá? E foi exatamente a correção que o preço fez aqui devido a esse movimento, olha só, tá? E existe uma região que se chama a região do filé. Essa região do filé, ela fica entre o nível de 61%, 61,8% e os 76,4%, que é essa região aqui. E essa região, ela tem uma característica. Qual é a característica dessa região, pessoal? Quando o preço chega no 61,8%, ele tende, preste atenção, ele tende a buscar o 76,4%. E quando ele chega no 76,4%, ele tende a voltar para o 61,8% e ele ficar lateral nessa região, tá bom? Então, isso é uma característica importante para que a gente possa considerar momentos de entrada nas operações e o preço hoje abriu em gap de alta, nos dizendo que ele quer trabalhar nessa região de maneira lateral hoje. Então ele partiu daqui, já da mínima, parou aqui nessa região, né? Ele fez a abertura aqui, voltou a descer e por enquanto ele está fazendo um movimento descendente por causa de topos e fundos inferiores aqui, tá? Temos um topo, outro topo aqui, um fundo aqui, outro fundo aqui, e esse topo ainda não chegou aqui, ó. E o preço, por enquanto, ele está começando a trabalhar aqui. Vamos ver se ele vai conseguir romper essas médias para vir para voltar aqui para essa região de mínimo. No momento, ele está no meio do canal aqui, né? Dessa região. E fica mais errático a gente operar no meio dessa região. É mais interessante a gente operar nas extremidades dela, colocando o alvo um pouco mais para cima. E aí o alvo, gente, está aqui em 710 pontos, entre um ponto e outro. É grande pra caramba, né? Então, quem está acostumado a trabalhar com scalp, né, que é o meu caso, que é o caso da grande maioria das pessoas que faz parte da equipe do Dr. Fabrício Chafransky, tá? Que está acostumado a trabalhar com 150 pontos de alvo, 130, 100 pontos de alvo, tá? A gente tem aqui uma amplitude, vai, 6, 7 vezes maior, de 5 a 7 vezes maior do que a gente está acostumado como projeção de alvo, tá? Quem está acostumado a trabalhar com movimentos de força ou de tendência, pode falar, Dani. Bom dia, Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? tudo jóia. Ô, Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Para sacar o dinheiro da conta Safe quando você já bateu meta lá, é só colocar encerrar conta Safe e Coloca encerrar, resgatar? coloca lá. Mas você primeiro precisa ver se você está com o saldo para sacar saldo líquido acima de 1.500 ou acima lá ou nos 3.000, né? Tá Se, acima.
Se está acima, então é só encerrar a conta e aí eles vão depositar na sua carteira automaticamente depois de alguns minutos. Beleza, tá bom. Obrigada, Marcelo. Peguei a venda no dolinho aí, Marcelo. Opa, nem olhei o dólar ainda. Peguei. Tá Beleza, bom, beijo. parabéns, valeu. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Olha lá, fechou uma conta safe lá, parabéns, né? É, Dani, você pode abaixar a mãozinha aí também do Zoom aí, tá? Beleza. Então, olha só, ele tá vindo aqui, ó. Como eu falei, ele estava vindo aqui para ver se ele conseguia fazer uma movimentação descendente. Aqui, ele está começando a dar aqui uma vontadezinha, uma expectativa, né, de que o preço ele vai voltar aqui para essa região aqui embaixo, porque está rolando aqui o cruzamento dessa média com a nuvem, mas ela ainda não está, a coisa ainda não está definida, né? Então a gente precisa aguardar um momento maior, melhor para chegar até aqui. Quando essa média aqui de baixo, ela está muito próxima aqui dessas regiões, o mais assertivo é esperar a nuvem trabalhar abaixo dessa média, ou seja, os blocos eles estarão mais ou menos aqui. A gente esperar um retorno à nuvem e a formação do sinal vendedor para poder entrar na operação. Quando a gente entra na operação, logo depois que o, a média aqui cruzou a nuvem, a gente já começa a prejudicar o nível de assertividade, tá? Por conta do próprio conceito de média, certo? Média é média de negociação de preço. Então, quando a gente encontra uma média curta com uma média mediana juntas, a negociação está equilibrada nesse ponto. Então, tudo pode acontecer, tanto para cima quanto para baixo. Por isso que não é tão interessante. E quando a gente tem as três médias muito próximas, curta, mediana e longa, aí é que a gente não sabe mesmo, né? Então, operar dessa forma, a gente prejudica a probabilidade, entendeu? Da coisa funcionar. Então, a gente precisa esperar uma confirmação de entrada na operação com um afastamento, a confirmação desse cruzamento dessas médias. E aí a gente aumenta o nível de probabilidade, tá bom? Mas o conceito principal que eu passei para vocês é esse conceito aqui de característica da área do filé. Na área do filé, eu até coloquei essas setinhas aqui, olha, aqui embaixo a gente compra e aqui em cima a gente vende. Olha só o que que acontece com o limite de volatilidade. Ele está muito próximo aqui, ó, de 0,7, né? O, o preço ainda não fechou, tá? Então a gente vai entender isso aqui como uma região de resistência. Então o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um canalzinho para indicar para a gente essa região de resistência. Tá bem? Olha lá o que eu estava falando, né? Encontro das médias. Tá vendo? O cruzamento aconteceu aqui em relação à nuvem. Aconteceu, mas a nuvem ela está acompanhando a média. Pode ser que a nuvem ultrapasse novamente a, a média e venha aqui para cima. Pode ser que aconteça. E aqui a gente está no mercado lateral. E uma coisa que eu tenho estudado é que com esse indicador, quando o sinal ele aparece em mercado lateral, a gente deve operar ele ao contrário. Ontem eu fiz o primeiro teste, ou antes de ontem, não lembro, e deu certo. Então, olha só, esse aqui é um sinal comprador, tá? Então,
Se eu fosse seguir essa regra, que ainda está sendo estudada, tá? A gente teria aqui um momento vendedor. E a gente vê que o mercado ele está lateral aqui. Qual é o receio que faz de fazer uma venda aí? Aqui a gente está vendo uma estrutura de uma figura gráfica que vem buscar força de alta, que é o W torto. Então, se fecha mais um blocozinho aqui para cima, a gente tem um rompimento desse pivôzinho aqui e uma expectativa maior do preço subir, correspondendo à expectativa inicial do mercado, que foi um gap de alta, tá? Agora, dentro do conceito de volatilidade média do preço, nós estamos dentro de uma região que precisa ser considerada de forma mais importante do que tudo isso que eu estou falando, que é a trap zone. E a trap zone, ela está se estendendo daqui até aqui. E essa região a gente usa um setup, que é o setup do café. 9,16. Daqui a pouco começa a aparecer suporte e resistência principal. Então, pessoal, para vocês que vão operar conta real, tá? Essa região é uma região de tomar café, de não fazer nada, beleza? Para você que está no torneio da Trade Arena, tá? Hoje é o último dia do torneio semanal. Então, a depender de como você está no ranking, você pode começar a arriscar aí. Porque a única coisa que está em jogo para você, de verdade, em termos financeiros, são R$ 10, certo? Então, ele fez a figura de W torto aqui, fez o rompimento do pivô e está começando a subir. A única coisa que traz um certo receio para essa operação é o preço de abertura aqui, que pode servir como uma resistência. Então, se você fez a operação de W torto, coloca pelo menos uma parcial aqui e deixa o alvo final aqui em cima, tá bom? Olha lá, nuvem junto com a média de 50, tá? Então, não tem definição. Não dá para a gente afirmar alguma coisa. E na dúvida, a gente é melhor não fazer nada. Ó, aqui está já se formando o, a região de correção do preço, tá? Então, eu vou fazer aqui a marcação. E vamos puxar ela aqui para cima para fazer a nossa marcação aqui também. E a gente sabe que, caso o preço ultrapasse a região de correção, é porque ele vai estar ganhando uma força, um interesse institucional forte o suficiente para romper essas regiões, essas barreiras, e entrar numa movimentação de força.
Então, ali para baixo, a gente tem uma área vendedora e aqui para cima, uma área compradora. O que é que a gente está vendo? Que o preço ele confirmou nessa média aqui um suporte. Nessa outra média aqui, ele tentou oscilar um pouquinho aqui, mas conseguiu servir como suporte e gerou um sinal comprador. E nesse retorno à média aqui, ele conseguiu ser um pouquinho mais forte ainda. Tá? Então a gente entende que essa ascendência aqui dessas da nuvem e dessa média aqui, elas estão trazendo aí uma defesa compradora, né? Ou seja, a gente está vendo pelo menos o preço até o momento sendo tendo um interesse mais comprador do que vendedor até o momento. Dúvidas até aí, pessoal? Vamos dar uma olhada no dólar então. Olha lá. Aqui a gente tem aí o limite de volatilidade. Tivemos a abertura aqui, o preço logo de cara desceu 30 pontos e a gente está vendo da mesma forma as duas médias, a branca e a lilás, coladas uma na outra. Houve aqui um cruzamento dessa média mais longa com a nuvem e a gente está vendo aqui a nuvem vindo, chamando o preço, né? Aliás, o preço está querendo voltar à média para daí decidir o que é que vai acontecer. Essas duas linhas paralelas aqui são marcações de 2 dias atrás, que serviram ora como suporte, horas serviram como resistência. Aqui você vê que o preço deu uma emboladinha aqui nessa região. Aqui o preço ele sentiu um pouquinho do suporte dessa região, mas conseguiu ter força para trabalhar abaixo. Então agora essa região aqui dá a entender sim uma resistência ao preço do dólar. Você vê que essas médias aqui, elas estão respeitando essa região como uma resistência. A nuvem está vindo para provavelmente fazer um cruzamento. Então, provavelmente a gente deve ver o dólar trabalhando no sentido mais de baixa. Mas, igualmente falando, a gente tem aqui uma região ainda de trap zone no dólar, beleza? Então, a gente precisa monitorar esses acontecimentos aí. Ó, o box, ele veio aqui, gerou um box amarelo, fez um sinal comprador, fez a confirmação do sinal comprador, e aqui seria, sim, um momento de entrada compradora, certo? Se não estivéssemos em uma lateralização, esse setup aqui é setup de movimentação de força. Como eu falei para vocês, em mercado lateral, é mais provável que esse preço desça do que ele suba, tá? Então, como isso ainda não está consolidado, tá? Eu não vou meter meu dedinho aí agora, tá certo? E uma coisa que eu gosto de, que eu acho interessante a gente pensar é assim, ó.
Aqui a gente teve um W torto, preço subiu, está defendendo, e aqui a gente vê uma tentativa, uma evolução aqui, né? Então aqui a gente vai ter a resistência do preço de abertura e desse topo aqui, tá? Então dá para a gente pensar uma possibilidade de preço chegar pelo menos até a abertura aqui? Dá. Vai valer a pena para você fazer a operação aí, só se você tiver na Trade Arena e uma quantidade de pontos muito pequena, 50, 75 pontos no máximo, e alavancado com um risco invertido de 3 para 1, né? Olha lá, ele apaga, tá? Então, essas estratégias aqui, elas podem ser úteis, mas assim, de um risco muito grande. E aí é bom você estar protegendo seu capital num ambiente como a Trade Arena, tá? Coloca aí no chat, por favor, quem é que está aqui na live hoje e que participa da Trade Arena, por gentileza. Escreve aí para que eu possa saber quem é que está operando na Trade Arena. Biomar, a Dani que acabou de falar. Vocês têm dúvidas sobre o que é a Trade Arena e por que operar na Trade Arena? Marcelo, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Tudo certinho. Exato. Muito bem. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário do que vocês estão avaliando aqui no gráfico nesse momento? Querem fazer algum comentário? A participação de vocês, cara, esse ambiente aqui a gente faz para vocês, tá? É um momento para vocês poderem participar, tirar dúvidas, esclarecer alguma coisa. O Arthur tá falando que opera, mas não participa dos torneios. Só a conta safe, né, Arthur? Beleza. Esses dias eu estava conversando com a Dani sobre a sequência das contas safe, né? As contas safe, elas têm uma sequência, né, de conta safe um, 2 e 3. E aí você opera na conta safe um com 25 minis, na conta safe 2 com 35 e na conta safe 3 com 50. Aliás, não é que você opere com 25, com 35, com 50. Você pode operar até essa quantidade de contratos, tanto para o mini índice quanto para o mini dólar.
Isso, quando dá gain, é uma coisa maravilhosa, né? Você trabalhar super alavancado e o resultado e o preço atinge o seu alvo. É uma coisa maravilhosa. Mas quando dá stop, é uma coisa tenebrosa. Então, eu, por experiência própria, toda vez que trabalho, tá? Porque é óbvio, é um ambiente para você fazer teste. Toda vez que eu trabalho no limite da alavancagem, percentualmente dá 15% de acerto, 15% de sucesso, só 15%. E você quebra a conta em 2 minutos. É impressionante. Então, esses dias eu vi aí um trailer de um vídeo do Stormer, ele estava sendo entrevistado, e ele falou, ele foi perguntado pelo entrevistador assim: Stormer, você acha que é mais importante uma pessoa ter o conhecimento ou o controle emocional no day trade? Aí ele parou, olhou assim, olha, entre o conhecimento e o controle emocional, eu fico com gerenciamento de risco. Eu achei genial a resposta dele. Porque, vamos lá, quando você atropela o seu gerenciamento de risco, ou seja, quando você não respeita o seu limite de perda, fica muito difícil de ter controle emocional. Mas muito difícil. Porque a gente é ser humano, a gente tem sangue correndo nas nossas veias, né? A gente é bombardeado por química orgânica, né? Adrenalina. O corpo inteiro responde. E a não ser que você tenha um treinamento, meio tipo de treinamento do tropa de elite, né? Para que você consiga dar conta de conseguir conter essa reação fisiológica do corpo que gera impulsividade, que gera reação imediata, né? A não ser que você tenha esse tipo de treinamento, é muito difícil que você consiga parar. Então, eu acho que assim, a Profit ela tem a ferramenta do gerenciamento de risco, que você pode programar e bloquear para conseguir te travar. Mas você não pode sabotar essa plataforma. Você não pode sabotar o gerenciamento de risco da plataforma. Então, uma vez que você estabelecer aquilo, você tem que falar assim, cara, isso aqui é o meu colete salva-vidas. Para não falar salva-vidas, vamos pensar salva-carteira, né? E você vai ficar mais pé da vida ainda, porque você vai ser excluído do mercado. Isso vai ampliar ainda mais o ter ficado de fora, né? Ah, você fica com um nível de raiva tão grande, que dá para sentir, só de falar já dá para sentir aqui o sangue correndo nas veias. É horrível. E você também pode criar algumas barreiras para isso, para não ter que chegar nesse ponto, sabe? Então, a primeira pergunta que você precisa conseguir responder, de acordo com o seu saldo na sua conta na corretora, de acordo com o seu saldo na conta Safe ou no próprio torneio, qual é o limite? Se você não sabe essa resposta, vai ficar muito mais provável que você se coloque em situações de risco cada vez maiores até que você quebre a cara. Se você sabe a resposta na ponta da língua, isso não garante para você que você vai conseguir ter resultado. Ah, Marcelo, então
que adianta saber a resposta, não é? Saber a resposta pode te gerar um mecanismo adicional de trava para que você não chegue na sua resposta. Então vamos supor que você tem R$ 500 como limite de perda diária. Você pensa aí no seu valor, tá? R$ 500 de limite de perda diária. O que é que você pode fazer? Quando chegar em 400 de limite de perda diária, você vai manualmente lá e bloqueia a plataforma na hora. Ou você deixa programado, em vez de 500, você deixa o bloqueio para 400. Sei lá, pode baixar até para 300 se você quiser. É até melhor. Porque no mundo dos investimentos, né? O que é interessante? Expor mais o capital ao risco ou proteger mais o capital? Ontem eu estava conversando com um empresário que é da área de mármores, né? Trabalha com mármore. E ele falou que ele está pagando aí um financiamento que custa para ele R$ 20.000 por mês, até o mês de julho de 2025. E ele estava pensando em comprar um caminhão com muque, é, porque aí ele conseguir contratar um vendedor, o que para ele aumentaria a exposição dele. Aliás, ele aumentaria a dívida dele em mais de R$ 50.000, mas ele conseguiria vender duas, três vezes mais do que ele vende. E acabaria conseguindo quitar todas as dívidas e pagar o novo empréstimo. E aí ele, Marcelo, o que que você acha melhor? Eu falei, bom, vamos lá. Eu sou um psicólogo, eu não sou um consultor de negócios. Então, não sou a pessoa certa para você querer falar sobre isso. Mas, se eu fosse você, eu pensaria nessa relação em proteção do seu investimento, em vez de você faz, comprometer essa dívida, que para mim é uma dívida alta, de 20.000 mensal, e sair dessa dívida e aumentar ela, sair não, ficar com essa dívida e aumentar a sua dívida em mais 50.000. Ou seja, você teria 70.000 mensal, com uma perspectiva que você conseguiria aumentar o seu faturamento através das vendas. Essa é a perspectiva, é a expectativa. E, na minha experiência, quando a gente opera expectativa, você está operando a sua imaginação, você está operando o seu desejo, não é o que de fato está acontecendo. Então, cara, meu, meio do ano, a gente pisca o olho, passou o meio do ano, o meio do ano já está logo aí. Vai fazendo o seu, reduz ao máximo essa dívida, para que você possa, então, criar uma gordura maior para que você tente baixar esse custo de 50.000 mensal que você vai ter, né? Faz uma gordura, tenta baixar esses 50 para 45, 40, vai tentando reduzir isso e deixa esse projeto para 2026. Trabalhe os 6 meses do segundo semestre para tentar reduzir esse custo em 2027. Aí ele faz sentido. Mas aí eu posso deixar de aumentar as minhas vendas agora. Ansiedade. E esse mesmo conceito, ele se aplica aqui para a gente, né? A gente fica o tempo todo, a gente usa naturalmente a nossa mente, não é que a gente usa querendo usar, na verdade, a nossa mente que usa a gente, porque ela começa a produzir projeções, previsões. É assim que a mente humana funciona.
E como a gente está pensando, a gente vê sentido naquilo que a gente está pensando. Se a gente não visse sentido, a gente não pensava. Então a gente começa a sair de um campo de imaginação para um campo de crença, porque você acredita naquilo que você imagina. E aí você está acreditando com base em uma imaginação, e não com base em um fato real. E é por isso que a gente clica. Então, o setup, seja ele qual for, né, ele vai tentar trazer para você uma regra, um padrão de entrada, que quando ele for apresentado, você vai ter uma base que não é a base da imaginação, é a base de um estudo que foi feito. E por que Ô, o estudo Marcelo, foi. Oi, pode falar. bom dia. Bom dia. Eu acho muito legal, eu costumo fazer isso, essa correlação do mercado com empresa. Aham, Eu mexo com gráfica e agora eu vou começar com faculdade também. certo. Essa questão do risco. Uhum. No mercado, eu creio que a gente tem que ter o pé bem mais no chão do que na empresa, porque o mercado, para poder a gente perder é muito rápido. É. Na empresa, muitas vezes, eu acredito, eu tenho algumas parcerias, a gente anda meio junto, assim, em muitos momentos a gente tem que arriscar, lógico, que com um planejamento. Nada é pensei e fiz. Sim, o risco A ele é vida a vida da inerente, né? gente, a vida da gente é um risco, a gente corre risco o tempo todo. É inerente. A gente tem que estar Agora, tomando decisões o tempo todo. é Só que no verdade. mercado, uma das coisas que eu aprendi é que a gente tem que precaver muito mais. É, porque Porque aqui às vezes é. ele passa uma ilusão de você faz um trade, hoje eu ganhei 5 10 mil. Aí eu já coloco na cabeça, não, agora eu vou, já começo a fazer plano e tudo. Vou Quando for viver amanhã de eu ganho mercado. 15. É, exatamente. Então, num negócio, né, numa empresa, você toma uma decisão hoje, você vai colher o fruto dela no mês que vem, daqui a 3 meses, 6 meses, um ano, 5 anos, né? Então a Justamente, coisa vai sendo administrável. Vai depender do ROI, né? O retorno sobre o seu sim, investimento. E, justo. e aqui no mercado é day trade, né? Então a coisa acontece no mesmo dia. E às vezes acontece em segundos, às vezes em 1 minuto, em 2 minutos. Então, cara, aqui realmente eu concordo 100% com você. E aqui ainda a gente tem Aqui, uma questão que nas empresas não tem. Aqui a gente tem uma questão de automação institucional, né? Para fazer liquidez no segundo seguinte. E no mercado, apesar de você ter inteligência artificial que te ajuda a fazer um planejamento, não tem, né, uma inteligência artificial capaz de modificar, né, a tua realidade no mesmo dia, né? Esse negócio de faculdade que você falou é o quê? Desculpa a curiosidade aí, não sei nem se você pode falar. na realidade, aqui na minha cidade, está construindo uma nova faculdade e uma parte vai entrar em parceria com os sócios. Sócios? Sócio de, sócio da Lá são instituição? 3 sócios. Lá na Aham. faculdade são 3 sócios. Aí eles construíram uma clínica e agora estão construindo a faculdade, porque o local que eles tinham era alugado. Estão construindo na sede própria. Hum.
Aí, para o Legal. ano que vem, a gente vai fazer para nossa cidade direito e psicologia presencial. Aqui é tudo EAD, Aham, semipresencial. Não tem nada presencial aqui. entendi, E com essa construção, para o ano que vem, a gente vai trazer direito e psicologia. entendi. Aí já tem a base para trazer enfermagem também. Cara, vai ficar milionário, Mas então. primeiramente a demanda vai ser o quê? Psicologia e direito, porque aqui na região não tem. O local Uhum, mais perto que tem aqui é 230 quilômetros, uhum. que é Montes Claros. Não sei se você já viu falar Minas Gerais. Já, já. Pois é, o local mais perto é Montes Claros. Então, para poder trazer enfermagem, para a gente era bem mais viável. Já tem um laboratório montado, já tem tudo prontinho. Uhum. Só que a demanda de direito e psicologia na região não É tem. absurdo. Não tem demanda? Não tem, o local mais perto é... Então, para direito e psicologia, aqui na região não tem o Ah, sim, curso. sim, sim, sim. Então, se a gente trazer, a demanda vai ser maior. Pô, cara, eu fiquei impressionado há uns meses atrás com uma reportagem que eu assisti numa emissora aqui que é ligada com a Globo, né? Aqui em Maceió chama-se TV Gazeta. E eles estavam trazendo os dados de um estudo sobre a procura das pessoas em relação aos cursos universitários, né? E durante décadas no Brasil, o primeiro curso sempre foi o direito, né? Porque é um curso que oferece mais possibilidades da pessoa ter uma formação para funcionalismo público, né? Por conta dos concursos. Então, é um curso que, por conta de concurso, acaba trazendo estabilidade financeira para quem é aprovado num concurso público. E essa realidade tem mudado, né? Depois, um outro curso mais concorrido era a medicina, né? Por conta da também estabilidade financeira que o médico bem-sucedido tem, né? E o pessoal às vezes cai na ilusão de que todos os médicos são ricos, né? Não é bem assim, né? E quanto mais gente está se formando no mercado em medicina, mais concorrido o mercado vai ficando, então a médio e longo prazo aí a realidade dos médicos não vai ser a mesma do que já foi no passado. E essa reportagem trouxe uma coisa que eu fiquei impressionado, que o curso mais concorrido no ano de 2024 aqui em Alagoas foi psicologia. O segundo foi medicina, o terceiro foi direito, o quarto foi enfermagem e o quinto foi administração de empresas. Então, o cenário de interesse das pessoas, né, a expectativa do que elas almejam para o futuro, quem elas vão querer ser no futuro, está mudando. E a questão da saúde mental, né, está refletindo, né, a forma como as pessoas estão vivendo hoje, os problemas que elas estão vivendo, está acabando por refletir no interesse das pessoas por esse nicho de mercado. Então, quando você fala de psicologia e de direito aí, cara, eu falo assim, você acertou na mosca. Porque eu não sei como é que é em Minas, mas aqui em Alagoas é isso aí, cara. É psicologia e direito. Depois vem medicina e depois vem os outros cursos. Aí enfermagem e aí vem... Está crescendo muito a questão também do marketing, né, digital. Então, cara, vai fundo aí. É um investimento que aí você tem um retorno sobre o investimento um prazo um pouco maior, porque não é barato, né, manter essa estrutura, fazer a coisa funcionar e tal.
ter que lidar com a parte administrativa de tudo isso, e contratação de professores, e custos que no presencial aumentam demais, né? A permanência, né? O cuidado, o investimento que precisa ser feito para evitar a evasão escolar é um investimento bastante alto, a qualificação de professores, né? Tem que ver se existe esse público na, de professores na sua região, e se não houver o investimento para trazer essa pessoa e a dificuldade de encontrar essa pessoa que tem essa disponibilidade de tempo, então, nossa, é um mundo aí para se pensar. Mas é um excelente negócio, cara. Na realidade, a gente fez uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa online e foi Uhum. mandando, soltou no grupo, espalhou pela região e tinha os cursos para votar. Aí nisso aí, os mais votados foi o direito e a psicologia. Tem um também curso que, pelo menos na região nossa, está bem defasado de profissional, é o terapeuta ocupacional. Esse está Sim, bem defasado. E essa questão da psicologia, essa área da enfermagem é uma das áreas também que mais está crescendo. demais. Nossa Senhora, demais, demais. Hoje em dia você pega da criança ao adulto, os problemas psicológicos tá muito grande. A gente está vivendo uma sociedade que está adoecida, né, cara? Essa é a grande verdade, né? O mundo está adoecido. Então, é, essas profissões, principalmente por isso que a psicologia tá despontando aí, né? Isso reflete a condição da sociedade, né? Isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, há 20 anos atrás, isso aqui era uma coisa muito restrita, Sim, mas muito, muito, porque o nível de investimento que precisava ter era, né, uma coisa incrível. E agora você precisa ter na conta real, em uma corretora, R$ 100 para operar um mini contrato. 150 se for o dólar. E se for na Trade Arena, torneio sai R$ 10, cara. Se for conta safe, é 25. Porra, todo mundo pode, cara. Não, só não vai fazer quem realmente não tem interesse, né? Seja porque ouviu de um parente, de um familiar que não é legal trabalhar com o mercado financeiro, ou porque o cara trabalhou um mês e perdeu R$ 300 e acha que isso nunca vai funcionar, ou ô porque o Marcelo, cara. Oi. nessa questão aí de familiares, parentes, colegas, amigos, eu creio que por falta de conhecimento o pessoal tem um preconceito muito grande com o mercado, associa muito com pirâmide. Tem isso, sim. E também tem assim que os próprios operadores do mercado, né? Vamos colocar entre aspas os traders, né? Porque trader é uma profissão, né? E até que você possa Sim, se considerar ou ser reconhecido, se considerar não, porque todo mundo pode se considerar, né? Mas até que você consiga ser reconhecido como um profissional, né? Porque não tem um curso com certificação reconhecida, né? Para ser trader, né? Então, até que o mercado possa te reconhecer como um profissional da área, os próprios, entre aspas, traders dão causa para os amigos e para os parentes pensar que isso é uma roubada. justo.
Ontem, por exemplo, depois que eu fiz aqui as operações com vocês, eu estava no torneio da Trade Arena, eu falei, pô, cara, amanhã vai ser sexta antes da segunda do Trump, né? E hoje está tendo uma volatilidade interessante. Eu estava em terceiro lugar no ranking lá da Trade Arena. Aí depois eu ficava oscilando em terceiro e quarto lugar, né? Uma operação só que tinha sido bem sucedida que eu fiz junto com vocês aqui. Terminei, eu falei, pô, vamos fazer porque amanhã, se eu puder não operar, melhor. Então, vamos chutar o pau. E meti 10 contratos, como eu coloquei aqui agora, até tirar isso aqui. E fui tentando fazer algumas observações, alguns testes ali, né? Chumbo, chumbo. Só que o chumbo com stop de 10 contratos, com limite de perda de R$ 1.000, começou a chegar bem rápido, né? Aí eu falei, puta, cara, que merda. Devia ter desligado a plataforma às 11 horas lá e eu tava me mantendo lá na posição e tava tudo certo, né? E aí eu comecei a entrar numa não aceitação do limite de perda, que deveria ter parado no máximo quando tinha chegado em R$ 350. Aí veio o diabinho, né? Ah, cara, se tudo der errado, você só vai perder R$ 10. Aí eu falei, é mesmo, né? Vamos continuar então. E aí entrava em outra operação e ferro de novo. Aí eu, puta merda, calma, Marcelo, respira. Aí dava uma operação dava certo. Aí reduzia a pancada. E aí dava duas erradas, uma certa e reduzia a pancada, né? Quando eu tava com R$ 700 negativos, que eu já tava no dobro do que eu poderia perder, passou aqui na minha mente. Ah, já foi pro saco. O seu limite de perda diária, que é de R$ 1.000, vai ser alcançado. Aí eu falei, vai tomar no cu, foda-se, eu quero que vá pra puta que pariu, né? Com raiva, né? E foi o que aconteceu. Deu 990 mais os custos lá da operação, eu alcancei o limite de perda, né? Aí eu falei, pronto, o exemplo daquilo que a gente não pode fazer. E aí eu tô querendo ter uma presença maior no Instagram, para ver se, através da divulgação das operações, a gente consegue trazer mais gente para fazer parte do projeto Trader Consistente, né? E eu lembro que um dia antes, um vizinho que eu tenho aqui no prédio, que é um baita de um trader, cara, pô, o cara é bom, ele é trader de abertura. O cara encerra o dia dele, até às 10 horas da manhã ele tá com o dia dele resolvido, tanto pro bem quanto pro mal, né? Mas é um cara boletudo, bicho. O cara trabalha com um número de contratos assim, cara, que você fala, vixe, meu pai. Mas o cara é dono de uma construtora, né? Então, puto, o cara já tem grana, né? E então, assim, o nível de gerenciamento de risco em termos financeiros faz as minhas operações serem uma piada, tanto no ganho quanto na perda, sabe? É uma piada. É um cara que posta diariamente resultados lá há mais de um ano que ele começou a postar, ou 2 anos mais ou menos, diariamente, 4, 5 mil reais um dia, operando a abertura. Teve um dia que eu encontrei com ele, ele estava branco, assim, mas parecendo um fantasma. Eu falei, que foi, bicho? Ele, bicho, 150 mil de perda em 15 minutos.
Então, quando a porrada acontece do lado dele também, a porrada é uma baita numa porrada, né? E ontem o que acabou acontecendo comigo com esse negócio, né, de ah, vamos não aceitar o stop e vamos tentar reverter e vamos tentar fazer dar certo, eu quero provar que a coisa funciona, enfim, as loucuras, né, que acontecem na mente. É, só um minutinho. 10 horas, abertura dos papéis. Ó, o DI tá aqui em cima, hein, gente? DI alto, o, o preço trabalhando aqui, olha, quando a gente olha para cá, numa região de resistência, né? Temos aqui praticamente, vamos pensar num topo duplo, vindo numa possibilidade de topo triplo, tá? Segundo a área do filé, o preço iniciando aqui embaixo, ele tem o objetivo de chegar aqui em cima. Então, se ele romper esse topo, ele pode chegar até aqui. E aí a gente vai ver como é que o preço vai funcionar. Mas com DI alto, pode ser que ele encontre a resistência exatamente nessa região aqui e comece a trabalhar para baixo. Então, vamos ter que esperar ver a influência dos papéis aí. Então, aí, pode falar, Rafael. Opa, primeiramente, bom dia, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, só aproveitar que você estava falando desses campeonatos. Sempre tem alguém que ganha. E eu já Sim. vi vários posts, comentários do pessoal tipo assim, que é muito consistente, que realmente faz uma grana boa ali, Aham, operando todos os dias, né? E eu aham. quero saber o que que esses caras sabem, por que que eles operam assim, que a gente não sabe, sabe? Qual que é o operacional? Por que que é tão diferente do que a gente faz, igual aqui com o Fabrício, você? Porque parece que para eles é outro gráfico, e aí é o mesmo gráfico. Ah, cara, eu não acho que seja o setup, não. Existem algumas situações aí que a gente tem que prestar atenção, tá? Quem são esses caras? Há quanto tempo eles estão expondo os resultados deles, na rede social? Porque manipular, a tela para mostrar resultado positivo é a coisa mais simples que tem. E uma das coisas mais lucrativas em termos de monetização de rede social. Não, mas eu não falo desses caras que vendem curso, eu falo dos caras que ganham os campeonatos, entendeu? Porque eles de fato ganham. Ah, mas os campeonatos da Trade Arena ou da Arena De, de, Trader? da Arena Trader, Trade Arena, todos esses campeonatos que às vezes tem uns que não é nem oficial nem nada, mas sempre tem alguém que ganha, né? Ah, então, de campeonatos de day trade, eu vi alguns que são do Banco Inter e da Arena Trader. Na Arena Trader, são profissionais. São caras como o Stormer, por exemplo, que estão operando lá. Aí o Stormer, no campeonato, outro dia, ele fez uma entrevista de como que ele ganhou um campeonato da Arena Trader. Ele operou no gráfico de 10 segundos. Sabe o que é isso, cara? Trabalhar alavancado em 100 contratos num gráfico de 10 segundos, Loucura demais. meu irmão, é o Storm, entende? Não dá pra gente querer, sabe, se comparar com um cara que opera desde 1988, cara, ou 98. Não dá, né? O Sim. cara tem um nível de estudo, né, um nível de conhecimento que é um absurdo em relação a gente aqui. Se colocar um Marcelo aqui do lado do Storm, mano, dá vergonha, entende? Então, a gente tem que entender que a gente é um bebê no mercado financeiro. A gente tem que evoluir. Não é porque a gente está falando, não é porque a gente está orientando sobre alguma coisa em relação a que comportamento ou outro, que o nosso nível de conhecimento, a nossa capacidade operacional é igual dos caras. Mas eles também não começaram assim. Eles foram se desenvolvendo.
Por isso que eu falo, né? A gente precisa começar a focar a nossa atenção e ter abertura da mente e do coração para conseguir ter a humildade para aprender com quem você quer se espelhar. E aí, quando você começa a ter contato maior com as pessoas e vai atrás, ali você vai começar a aprender coisas que você vai conseguir absorver e outras coisas que você não vai conseguir absorver. O Dr. Fabrício ele fala muito, né, da teoria da prontidão, que a mulher dele fala, a Kelly, que é psicopedagoga. E, na verdade, tem origem num pensamento de um pedagogo, né, chamado Jean Piaget, que diz que o aluno só aprende quando o sistema neurológico dele está pronto para ele conseguir absorver aquela informação e aplicar. E então significa que nós ouvimos coisas das pessoas, mas não conseguimos processar ela dentro da gente e aplicar, porque o nosso sistema ainda não está pronto para aplicar aquilo. Então, quantas vezes, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que reclamou outro dia do Dr. Fabrício para mim. Falou assim: Ah, mas ele é muito repetitivo, todo dia ele fala a mesma coisa. Então, eu escutar ele uma semana, ok, mas passar disso fica complicado porque você pode passar um ano e ele só vai estar falando todos os dias a mesma coisa. E isso me enche o saco. Eu falei: Legal. E quantas vezes você fez o que ele falou para você fazer? Então não adianta, sabe? Não é o professor, é o aluno. Você pode estudar, sentar do lado do Stormer, para ele te ensinar a operar o gráfico de 10 segundos. Você pode fazer isso. Ele vai te receber, ele vai te ensinar. Só que você precisa estar pronto para receber e aplicar. E acontece, cara, que uma coisa que eu tenho percebido, até porque eu identifiquei isso em mim, é que o trader é um cara orgulhoso e teimoso. Ele põe uma coisa na cabeça e ele quer fazer aquilo acontecer. Então ele até ouve a outra pessoa no sentido, numa expectativa de conseguir agregar alguma coisa para o que ele pensa. Ele quer ser autor de alguma coisa. Olha lá, o preço ele voltou para o 61,8, que é a mínima da área do filé. O DI está aqui em cima, olha, ele respeitou o 61,8. Ó. Pela característica da área do filé, ele vai vir buscar o 76,4 ao longo do dia. É o que o 2MV, correlação, está mostrando para a gente nesse momento como uma boa possibilidade? Não. Por quê? Porque o DI está aqui em cima. Petro aqui embaixo, Itaú aqui na abertura e a Vale que está dando uma porradona porque o commodity do minério de ferro está em alta essa semana, né? O PIB da China veio acima do projetado, as expectativas na China estão boas, então a Vale ela está tendo aí um período bacana. Mas enfim, eu acho que eu acabei perdendo o que eu estava falando. Ah, sim, aí eu tenho postado no Instagram as operações que eu estou fazendo, né? Para quê? Para poder falar para você, trader que está começando, para você, trader que está perdido e não sabe o que fazer, que você saiba como fazer as coisas e também aprenda o que não fazer, né? Mostrando as verdades do dia a dia. Eu poderia ter omitido do meu Instagram a cagada que eu fiz ontem? Poderia, era só não postar. E só postar as coisas positivas, né? Mas eu falei, porra, aí ia ficar foda, né? A gente não vai ser transparente, a gente não vai ser verdadeiro. E aí eu postei a cagada.
Aí esse trader, que é meu vizinho, que é bom pra caramba, ele respondeu, ele comentou no vídeo da cagada. Ele, porra, que quantidade de setinha é essa, cara? O que é que você tá fazendo? E ele fez esse comentário para me ajudar, sabe? O cara, eu gosto dele, ele gosta de mim, sabe? A gente se dá bem. E ele fez no sentido, porra, bicho, né? O que que é isso? Mas foi o único comentário que ele fez em todas as operações que eu mostrei que foram positivas. Ele foi responder a negativa. Então, isso reflete também um pouco de como que as pessoas processam as coisas, sabe? As pessoas gostam muito de ver ou de comentar a desgraça dos outros, mas não reconhecem as coisas boas. E como eu falei, né, numa live anterior, ser consistente não significa ser constante. Constante é algo linear, que cresce em linha reta, ou que piora em linha reta. É constante, ou que se mantém na linha reta. Isso não é ser consistente, é ser constante. Ser consistente é conseguir fazer com que a sua característica de lucratividade seja predominante, preponderante em relação à característica de perda. E aí entra a questão do gerenciamento de riscos, porque senão entra aquela coisa, eu ganhei tudo em um dia e devolvi tudo no dia seguinte. Por isso, a importância do gerenciamento de risco e de você conseguir bloquear a plataforma quando você alcançar o seu limite ou criar uma barreira adicional antes do limite para você sair do mercado. Mesmo que você fique irado, vai para academia, compra um saco de boxe para você encher de porrada o saco de boxe, enfim, faça o que você tiver a fim de fazer, mas não opere. Que se não acontece a cagada que eu fiz ontem. E hoje, sendo o último dia do torneio da Trade Arena, eu vou ter que ser mais agressivo. Por quê? Se eu perder os R$ 10, eu já perdi, né? São só R$ 10, começa por aí, tá? Então, assim, eu vou precisar buscar alvos mais longos, colocar stops mais curtos e vou ter que fazer um número de operações maior do que eu estou acostumado a fazer. Agora, isso, já estou cantando o que é que vai rolar. Isso significa que é quem eu sou como trader? Não, na minha conta real ontem deu bom. E eu postei os resultados no Instagram lá da conta real também. Eu fiz cagada na Trade Arena, mas na conta real foi direitinho. Entende? Só que o povo gosta de ver coisa ruim. Então, assim, mostrar resultado, voltando àquela questão, eu quero ter os resultados que as pessoas mostram. O cara abre uma conta numa corretora e abre outra conta em outra corretora. Em uma corretora ele entra vendido, na outra corretora ele entra comprado. Ele grava as duas operações, grava as duas boletas. E aí ele coloca lá 500 pontos, 1.000 pontos para cima, 500 pontos, 1.000 pontos para baixo. Uma operação vai dar certo, outra vai dar errado. Então, no final das contas, ele está ganhando quanto? Zero. Mas quando ele posta, isso gera view no Instagram, gera visualização no YouTube, geram inscritos e geram é, força de vendas, geram argumentação para que essa pessoa consiga vender curso. E vende, porque as pessoas não querem entrar no mercado financeiro para ganhar dinheiro. Então, o, o leigo de mercado financeiro, ele olha lá no Instagram que o cara ganhou R$ 3.000 no dia, ele fala, porra, cara, eu trabalho um mês inteiro para ganhar isso. E o cara fez uma operação que ele postou aqui, demorou menos de um minuto, ele fez meu salário em alguns minutos, ou às vezes até em alguns segundos. Ah,
Olha, gente, esse aqui é um sinal de entrada na minha operação, tá? Eu vou. Puta, eu perdi. Era aqui. Vamos aguardar o reteste. E aqui é o 61,8% do Fibonacci, que é aquela região mínima que eu estava falando para vocês. Apareceu esse sinal aqui na minha operação para eu entrar vendido e esse outro aqui, agora. E a gente não tem um caminho livre à frente aqui, mas esse aqui foi sinal. Vamos aguardar o reteste aí agora. Ó, a Vale foi lá para cima, Itaú e Petro ainda na zona lá embaixo, e o DI Futuro continua de numa zona alta ali de juros. O que que eu estava falando que eu acabei esquecendo? Os picareta fazendo resultado errado. Então, aí os caras começam a vender curso, né? Porque você fala, pô, o cara faz aí em pouco tempo que eu consigo fazer no mês, cara, porra, o que que eu tô fazendo na minha vida? Então eu sou um idiota, né? Não, isso é o que mais tem. Meu Instagram, todo dia que eu abro, aparece umas 30 propagandas de gente vendendo curso. Tudo a mesma coisa. Então, Que deu resultado bom e tal. e a argumentação do pessoal tá cada vez melhor, cara. É É boa. impressionante, o poder de convencimento que os caras têm é um negócio absurdo. É um negócio absurdo, cara. Os caras são bons na argumentação deles. E, É um, e, é um e, curso, e- né? Bom dia, Marcelo. Oi, bom dia. Eu acho que é esses cursos que estão tendo aí de marca digital, essas coisas, está influenciando muito, né? Então, o pessoal Exatamente, né, trabalha nesse engajamento aí, essa monetização, e o cara, né, é aquela coisa, enquanto tiver gente com fome, ele vai exato, oferecer comida. exatamente. E, e as pessoas, cara, compram porque, cara, elas têm necessidades, né, cara? Elas querem resolver um problema. Agora você pergunta para qualquer cara que trabalha com marketing digital, o que é que o cara fala? Pô, cara, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa meio doida aqui, viu, gente? Precisando lá no torneio rentabilizar mais. Então eu vou alongar um pouquinho esse alvo aqui, ó. Colocar ele para se criar aqui. E, ó, só para vocês saberem, se eu não tivesse alongado o alvo aqui, ó, já teria pago o, o operacional, tá? Então eu estou fazendo uma coisa que é fora do operacional, pensando em entrar novamente na operação vendedora caso dê um outro sinal, porque a nuvem aqui ela cruzou essa média. O operacional ele está falando aqui que pode ter uma continuidade vendedora. Então, se ele fizer um pullback na nuvem de alto sinal, eu entro vendendo de novo, tá? Então, eu estou deixando aí por conta do torneio. Se fosse conta real aqui, eu já tinha encerrado a operação, beleza? E então, assim, o poder de persuasão dos caras é grande. E, assim, e no marketing digital, os caras falam do tal do funil de vendas, né? Então, a primeira coisa que se pergunta é: qual é o seu público-alvo? Qual é o seu público-alvo? Os necessitados de dinheiro.
Teve um desses caras de agência que eles fizeram um vídeo falando que eles poderiam fazer uma orientação gratuita de como você pode desenvolver o seu perfil no Instagram e aumentar as suas vendas, né? E eu falei, poxa, o cara vai me dar uma orientação gratuita, eu vou me inscrever. Aí o cara me ligou. Aí ele, então, Marcelo, vamos conversar um pouquinho aí para ver como é que a gente pode te ajudar? Eu falei, lógico, bora. Aí, sabe qual foi a primeira pergunta que ele me fez? Ele falou assim, mas você sabe o que é que mais vende nas redes sociais? Sabe qual é o produto que mais vende nas redes sociais? Eu falei, cara, não sei. Ele falou, dinheiro é o que mais vende. Então, tudo o que você desenvolver na rede social, falando para as pessoas que elas vão ganhar dinheiro, é o que mais vai vender. Olha que coisa, né? E aí o mercado financeiro se torna um prato cheio para isso, né? Então, cara, quando a gente posta só resultado, né? As pessoas, por conta de um problema que elas estão vivenciando, elas também querem. Só que olha só, por que que o canal do Dr. Fabrício não tem milhões de inscritos, como tem alguns outros canais aí? Por que que o meu canal existe há 2 anos e só tem 536 inscritos? 540. Porque olha o resultado aqui, ó. E se aqui tivesse aparecendo 16 mil, 15 mil? Quantas pessoas vocês acham que ia ter de inscritos no meu canal? Então, sabe, as pessoas gostam de acreditar em mentira, gostam de acreditar em ilusão. E a gente vê isso em época eleitoral. Político vem falar mentira e o povo continua acreditando. Porra, me perdoe quem está ouvindo e se sentir ofendido, mas brasileiro é um povo muito burro. É um povo muito iludido, gosta de ser enganado. Gosta, parece que prazer em ser enganado. Me perdoe mais uma vez, tá? Eu estou generalizando, não estou falando de você especificamente, não. Mas a gente vendo aí o nível de educação que a gente tem no país, né? A manipulação política e social que acontece. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, sabe, as pessoas elas gostam de acreditar nas ilusões e nas promessas falsas que as pessoas fazem. E aí, quando a gente vem para o mercado financeiro, isso aqui, olha, pouco importa. O que é que significa esse valor aqui para o mercado financeiro? Nada. E se fosse com 3 zeros a mais, o que é que significaria para o mercado financeiro? Nada do mesmo jeito. Ah, Marcelo, eu não entendi. O mercado financeiro se preocupa com isso aqui, ó. Eu vou desenhar para vocês. Aqui. Tá tudo falhando. O mercado financeiro se interessa com isso aqui, ó. Percentual. Rentabilidade. E a rentabilidade não se mede com valores numéricos, cardinais. Se mede em percentual. Então se você colocou 10K na sua conta e 2% no dia é algo extraordinário ou não é? Sim ou não? Se você tem 10K, você fez 2%, você fez quanto? Hum? R$ 200, certo? É ou não é? Se fosse 20%, seria 2.000. Se for 2%, são R$ 200. Isso interessa. E aí a gente traduz isso para o número cardinal, que são R$ 200. Olha o valor que está batendo aqui, ó.
114. Ou seja, se você consegue fazer esse valor aqui, tendo R$ 300 na sua conta lá do capital virtual, isso, esse valor aqui, vamos colocar aqui arredondando, R$ 130 com 300, você não fez 2% não, cara, você fez 50%. Aonde você vai encontrar isso? No mercado financeiro? Em lugar nenhum. É um número assim, R$ 130 para quem colocou trezentão é inimaginavelmente bom. Só que a pessoa não pensa em percentual, ela quer ver um númerozinho aqui em dinheiro. O cara às vezes faz um trade e ganha 500 paus. E tem R$ 1.000 na conta dele. Ou seja, o cara rentabilizou o capital dele em 10% no dia. Não, R$ 1.000 fez 500 paus, 10% no dia. Não é isso? Ou estou fazendo a conta errada? 20%. Calma aí que já me deu bug. O cara tem R$ 1.000 na conta, ele faz R$ 500 no dia e tem 50%. Não é isso? Tem 50%. O cara olha para os R$ 500 e ele fala, R$ 500. Meu irmão, faça a conta. 50% no dia, cara, é extraordinário. Só que às vezes o leigo ele olha para esse valor que está aí na tela e ele fala, cara, isso é bosta. Só que aí quando chega lá o vendedor de curso e coloca R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 20.000 na boleta, aí o cara que tem um pouco mais de grana, ele olha para aquilo e fala assim, esse valor me interessa. Fazer isso aí num dia, em alguns minutos, isso sim vale a pena, vou investir. Aí o cara leigo se empolga com isso, acredita que vai conseguir fazer a mesma coisa, sem saber que ele está sendo manipulado pelo vendedor de curso. Ele acredita que ele vai aprender um setup, um momento de entrada, uma operação, e que ele vai fazer aquele valor todos os dias. O que acontece? Ele colocou 100 pau ali na corretora. Vai perder os 100 pau em menos de um mês. Então, isso causa descrédito também para o day trade? Causa. Causa danos à imagem de um trader profissional? Causa danos também. Então, sabe, as pessoas precisam cair na real. E que bom que vocês estão me dando a oportunidade de falar isso, porque esse vídeo vai para o YouTube, né? Então, você que está aí ouvindo esse vídeo até aqui, e acha que essa informação foi importante para você, até para você decidir se você vai querer fazer isso ou não, já aproveita, se inscreve no canal e dá um joinha aí, tá bom? E para vocês que estão ouvindo aqui, é uma questão de a gente também, sabe, toda vez que a gente escuta alguém falando sobre isso, a gente vai amadurecendo mais um pouquinho. E esse é um processo que varia de pessoa para pessoa, é o amadurecimento que vai transformando o comportamento. Inclusive, tem uma recomendação de vídeo para vocês assistirem, tá? Para quem ainda não segue o canal do YouTube chamado Gamecast, deixa eu escrever aqui para vocês. Gamecast. É um canal maravilhoso sobre day trade, tá? Inscrevam-se nesse canal, assistam, e tem um vídeo recente lá daquele trader, o Guilherme Cardoso, entrevistando uma psicóloga chamada Karina Pirro. E ela fala sobre 6 pilares, emocionais para o trader, e ela dá dicas também de comportamentais para o trader. Então, consumir esse tipo de conteúdo é interessante porque vai fazer com que você transforme a sua realidade? Não. Vai fazer com que você amadureça mais um pouquinho, para que você consiga desenvolver aquela prontidão necessária
para conseguir operar cada vez melhor. E, gente, bateu 10,5, aí ah, o preço ele respeitou aqui o limite de volatilidade e, na verdade, ele está brigando com o limite de volatilidade. Para vocês saberem aqui, houve um cruzamento dessas duas médias e quando há o cruzamento dessas duas médias, existe uma probabilidade maior do preço inverter a sua posição. Ele só precisa aguardar um momento mais certo para inverter essa posição. Então, isso significa que o risco do meu stop ser acionado aqui é um risco maior, tá? Pode ser que já já esse preço dê uma porrada aqui para cima. Eu estou mantendo a operação aqui, pensando numa possibilidade tanto da nuvem vencer aqui o limite de volatilidade, quanto das médias continuarem caindo. É uma possibilidade, é, mas a maior probabilidade é que o preço agora ele consiga voltar para essa região aqui. Isso é o que nós vamos ver. O que é que eu posso fazer a partir de então? Eu posso proteger a minha operação clicando em Alt B e tirei o risco da operação, tá? Se fosse numa segunda, numa terça, que tivesse no começo da semana, lá no campeonato, eu ia zerar a operação aqui nesse box que fechou aqui agora. Ou se fechar para baixo, eu zeraria a operação para garantir esse valor. Mas, como eu falei para vocês, eu preciso melhorar o meu posicionamento no ranking. Eu falei que eu iria fazer outra operação se me desse sinal. Então, é um momento de alto risco agora, por conta do cruzamento dessas médias, mas eu vou ter que fazer a operação se depois desse box fechar um aqui para baixo, junto com essa mínima aqui, tá? Porque aí vai dar um segundo sinal de confirmação. Agora, como eu falei para vocês, quando há o cruzamento aqui, o preço ele só está trabalhando uma oportunidade para que ele venha trabalhar aqui para cima. Por isso, essa operação vendedora se torna uma operação de risco maior ainda. Tá? Pode ser que o preço continue caindo? Pode. Ó, aí a gente está vendo o DI que antes estava nessa zona aqui, o DI agora já está nessa aqui, ou seja, o DI está caindo. O Itaú, que estava um pouquinho mais embaixo aqui, olha, veio subindo, agora ele está descendo, e se o Itaú sobe de novo, o preço sobe de novo. A Vale já está aqui em cima. A Petro está numa região complicada. E o índice ele está lateral aqui. Então, por enquanto, o que eu estou vendo aqui é um mercado lateral. Sexta-feira, aquela situação, né? Faz uma operação só na conta real e vaza. Na Trade Arena, como eu quero voltar lá para o meu ranking, senão se eu parar de operar agora, eu já perdi mesmo, né? Então, eu falei, não, eu vou ter que pelo menos conseguir chegar na área do ranqueamento ali como um objetivo. E o tempo livre que eu tiver para fazer isso, eu vou buscar fazer. Se der certo, deu. Se não der, não deu. E hoje é sexta-feira. Na sexta-feira, a gente termina aqui às 10h30 a gravação do vídeo e a gente continua com o Boteco Trader, né? Aonde tudo que a gente fizer e falar aqui não vai ficar gravado no YouTube.
Então, às vezes, as pessoas até evitam se expor porque sabem que vão para o YouTube, mas encerrando a gravação, elas começam a ligar a câmera, começam a perguntar mais, entende? Então, é um espaço que a gente diz que é o espaço que tem a ver mais ou menos com aquele ditado de Las Vegas, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas, tá certo? Então, eu vou encerrar aqui, mas não saiam daí, tá bom? Pessoal do YouTube, dê um joinha, se inscreva no canal e leia a descrição do vídeo.